Começando agora o quadro DR de Projeto. Nós dois somos arquitetos, nós estamos juntos há 12 anos. Temos uma filha E há quase 8 anos que nós temos escritório juntos. Primeira pergunta, DR de projeto vira DR de casal? Depende. Sim, a minha resposta é sim, vira. Na verdade, assim, depende muito do contexto. Eu sou um cara muito mais coeso nesse sentido. Eu levo muito menos as coisas pra casa do que você, quando a briga é do trabalho. É pra brigar real? Pode ser brigar real. Bom, o que eu posso falar é, todas as nossas brigas de casal são piores. por causa do escritório. São por causa do trabalho, é verdade. Acho que até hoje, todas as brigas que a gente já teve foi por causa do escritório. No final das contas, é porque a gente convive tanto e tem tantas coisas pra resolver que a gente não tem nem tempo de brigar como casal. A gente briga como sócios, na verdade. Mas a questão é, eu acho que a intimidade faz a gente falar com o outro dentro do escritório de uma forma que a gente não fala com outras pessoas. Então, a gente às vezes passa um pouquinho do ponto. Os dois, tá? Não vem falar que isso sou eu, não. Não, sim. Os dois. Às vezes passa um pouquinho do ponto. Dificilmente a gente traz as brigas de casa pra dentro do escritório, porque aqui dentro a gente é profissional e precisa resolver Não, as a gente coisas. já fez várias reuniões brigados. Sim, normal. Mas às vezes as brigas do escritório vão pra casa, isso é ruim. Sim. E aí com o tempo a gente foi aprendendo a criar algumas regrinhas pra gente evitar esse tipo de atrito, pra não pro mundo empresarial, pra gente como empreendedor aqui, como arquiteto, não atrapalhar também o nosso relacionamento como casal, né? E acho que agora com o filho também, chega em casa a gente tem tantas outras coisas pra pensar que isso melhorou também pouco, assim. Não, mas a gente de uns tempos pra cá tá bem mais tranquilo. A gente não briga muito não, do jeito que a gente tá falando parece que a gente briga muito, mas... Discussões normais Mas de acontece. casal, né? Quem não tem uma rusguinha ali é normal. Acontece. Agora, quem é responsável pelo que no escritório? Eu sou responsável pela parte de interiores. Eu fico mais na parte de arquitetura. E a parte de integração de obras depende, porque se for um projeto de interiores eu fico mais à frente, se for um projeto de arquitetura mais o Ralph, só que todos os BOs graves que tem que resolver é sempre ele. Acaba sobrando pra mim. Não, mas no de arquitetura, na verdade, são 2 etapas, né? Quando tá na fase de construção, tô falando de arquitetura mesmo, assim. fica um pouco Com mais você, comigo, assim, depois uma vai parte ficar um pouquinho mais técnica, e quando vai entrando nos acabamentos e tal, e aí vai um pouquinho mais pra Gabi. Apesar dos dois estarem presentes em quase tudo ali. E falando de outras áreas do escritório, eu fico com a parte legal e ele fica com a parte chata. Ele que cuida de aprovação de prefeitura, aprovação no geral, ele que cuida do financeiro. Toda a parte jurídica, financeira. A parte chata mesmo. E eu fico com a parte legal, tipo, Instagram, marketing. Mas a parte que eu cuido não é chato também. Eu acho. Graças a Deus eu tenho você. Eu gosto. Quem é responsável por treinar, dar feedback pros funcionários? É o GPS da obra. O treinamento é o GPS da obra, porque a gente tem um curso, né? Então, o curso que tem todas as aulas, então os funcionários vão entrando, vão assistindo, isso ajuda muito. Todo mundo que entra aqui, a gente coloca pra ir assistindo o curso e pra ir ajustando conforme as necessidades. Mas eu acho que depende um pouco, porque todo mundo aqui no escritório é muito multitarefa. A gente não tem um funcionário que faz cada coisa, todo mundo faz de tudo. Então, dependendo da função que eles vão fazer, ou eu ou você que vamos, tipo, direcionar e liderar, entendeu? Aí a nossa própria equipe também já lidera um pouco sozinho os estagiários, então... Mas, vai assim, instruindo, Não precisa necessariamente ser nós dois pra fazer um treinamento. Mas todas as reuniões que a gente tem que fazer de feedback, de alguma coisa, a gente sempre faz junto. Isso faz junto, assim, sempre que possível, os dois estão juntos. Quando um de nós causamos o problema na obra, tipo, alguém erra, alguma coisa, como que o outro reage? Eu acho que isso é meio que uma cultura aqui, de dentro do escritório. Não é necessariamente uma questão entre eu e você. Sim. Porque eu acho que a gente cuida disso entre nós do mesmo jeito que a gente cuida disso com a equipe. Então, assim, toda vez que acontece um problema, o problema é da empresa. Então, esse problema ele tem que ser utilizado principalmente para o aprendizado. Sim. Então a gente é muito aberto com isso, até com os nossos funcionários. Toda vez que acontecer um problema, a gente vai abrir para todo mundo. Porque esse problema ou esse acontecido, ele serve para todo mundo, para que ele não volte a acontecer de novo, né? Eu não preciso pagar todas as vezes para resolver isso. Uma única vez para mim é suficiente. Mas, via de regra, você comete menos erros, porque você tem mais experiência. Até então, no início, você tinha mais experiência em obra. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o Ralph não faz projetos de
de interiores. Não. E muitas vezes você nem corrige. E nem Então, corrige. às vezes os erros iam pra obra, porque também você não fazia conferência. E é meio chato, às vezes, que eu chego e eu vou já direto no erro. problema. Falar, erraram aqui, aí fizeram assim. Então ele fizeram também assado. nem briga com ninguém, porque ele também sabe que ele não passou por ele. Mas é parte do processo. Porque realmente da não dá empresa. tempo de passar por todo mundo, assim, Isso. senão acaba sendo inviável. Mas um problema, ele serve pra todo mundo como equipe, assim. Pra gente Então não a gente cometer sempre teve duas essa vezes. mentalidade, pra ele, que ele não Não seja... seja cometido de novo. Se eu paguei pra resolver ele uma vez, eu não vou pagar ele 10 vezes pra que todo mundo Exato. aprenda. Eu vou pagar uma única vez e a partir dali esse erro não pode Mas eu voltar a acho ser que repetido. a gente, graças a Deus, teve pouquíssimos Pouquinho, erros, assim, de poucas prejuízo, vezes, sabe? é. Muito pouco, muito pouco. Às vezes escapa alguma coisinha e tal, mas via de regra, pra gente é dia a dia, não é nem... Às vezes pro cliente é, nossa, isso aqui pra gente é simples, é fácil, a gente resolve, Tem um né? ponto também, o Ralph é muito bom de resolver problema. Gente do céu, se vocês precisarem contratar ele, contratem. Isso é Faz muito a bom. propaganda aí. Assim, tem às vezes uns problemas que eu olho e falo assim, já era, vai ter que quebrar e fazer de novo. E ele chega e fala, não, faz isso aqui, não, resolveu. É experiência e calma. Você é bem bom nisso. Calma. Pelo menos eu aparento calmo, mas não estou. O Matheus falou ali do fundo que é a alma da gambiarra. Não é gambiarra, é ajuste técnico, Ajuste gente. técnico. Aprendam isso. Não existe gambiarra, existe ajuste técnico. Gambiarra é só quando fica feio. Gambiarra é só quando fica feio, é verdade. Qual foi a pior briga que a gente teve por causa do escritório? Eu lembro. Foi Sim. uma briga que a Fer tava aqui no escritório. Minha amiga que mora fora, que é arquiteta, ela tava aqui passando uma semana trabalhando no meu escritório comigo. A gente teve uma briga muito feia, a gente ficou sem se falar, tipo, uns 3 dias. Eu E já eu lembro o esqueci, motivo. já. Eu tô vendo mulher guarda essas Eu coisas. lembro. Nossa, Olha, eu não vou lembro. falar isso, né? Porque se eu vou falar... Eu vai lembro. acontecer. Eu lembro que foi quando começou essa modinha de fazer tudo curvo. Ai, que agora tudo é curva. E aí eu queria fazer a base de alvenaria curva pra acompanhar uma ilha. E eu não sabia o que era melhor revestir essa base. Se fazia com piso, com mármore. Eu não tinha tanta experiência em trabalhar com coisas curvas. E o Rafa, ele tem uma característica, digamos assim, que ele tem o tempo dele pra resolver as coisas. Então, se você quer que ele resolva um negócio no seu tempo, esquece, minha filha. Vai ter que ser no tempo dele, entendeu? E aí eu precisava muito dessa informação, porque eu tava atrasada pra entregar umas coisas e eu precisava resolver o acabamento, isso e aquilo. E eu acho que eu fiquei te Não tô cobrando. lembrando. E aí você ficou bravo, porque eu fiquei pedindo pra você resolver aquilo naquele momento, você ficou bravo comigo, e aí eu acho que eu dei uma resposta meio grossa pra você. E aí a gente ficou brigado, você falou que eu falei de um jeito com você na frente dos nossos funcionários, que não podia, e eu não não sei o gosto quê. mesmo. E aí a gente ficou uns 3 dias sem se falar, eu lembro que a Fer tava em casa, e aí você chegava em casa, você nem olhava na minha cara, enfim. E depois passou. Sempre passa. Mas isso eu não gosto mesmo, assim. Principalmente quando a gente tá aqui dentro do escritório, a gente pode ter as nossas rusgas e as nossas brigas. Mas eu não gosto de tratativa meio fora de tom ali. Nem com um parceiro de trabalho, nem com você, nem com ninguém. Eu gosto que as coisas sejam tratadas profissionalmente. Principalmente no horário de trabalho. Eu não vou comentar o resto. Fique quieta, senão vai virar outra briga. Qual foi a maior alegria que a gente já teve aqui no escritório? Eu acho que uma alegria grande, pra mim, pelo menos, que foi uma conquista, foi quando a gente comprou nossa sala. Foi. A gente Pra mim reformou, também. Tipo, pra mim foi uma mega conquista. A gente Eu que conseguiu cuidei isso. da obra, foi suada, teve sangue, teve de tudo aqui, Mas o fato de a gente comprar, reformar, Sim. do jeito que a gente sempre quis, sabe? Pra mim foi foi uma alegria muito grande. Foi um divisor de chaves, assim, pra gente, com certeza. Divisor de Chaves do... Não, é divisor de quê? água. De água. Até agora eu não tinha entendido. É verdade. Eu acho que a compra da sala foi um divisor de águas mesmo aqui pra gente no escritório, assim, foi... E esses dias ele ainda falou pra mim, que a gente falou assim, acho que o escritório vai começar a ficar pequeno. Dele. Tudo bem, a gente vai pra outro lugar. Quantos lugares eu tiver aqui, eu vou. Não tem Se for pra problema. crescer, a energia vai estar sempre lá em cima. Bora. E qual é o maior perrengue que a gente já passou no escritório? Assim, internamente aqui, a gente nunca teve um perrengue muito complicado, assim. O que nós causamos. Que nós causamos. A gente sempre conseguiu lidar bem, assim, com todas as questões que... Sempre solucionou de forma fácil e tal. Mas 2 perrengues que a gente... a gente já passou.
e outro Outro estamos passando. estamos resolvendo aí. É com o Dentro do fornecedor. possível. A gente É já sempre teve, fornecedor. na verdade, 2 vezes. A gente já teve 2 fornecedores que faliram e que a gente que indicou, porque era conhecido nosso, e a gente até ficou surpreso porque Era amigo, era inclusive. amigo e a gente não sabia que a situação tava crítica. E uma situação agora que a gente tá passando com um fornecedor muito Detalhe, amigo. nas 2 situações a gente teve que agir muito ativamente, assim, pra resolver o problema e tal. Em uma delas eu assumi 2 obras pra Sem finalizar sem custo pro meu cliente. Então, assim, fora o estresse todo de ter acontecido o problema, eu ainda tive que trazer uma carga de trabalho extra pro escritório pra gente conseguir resolver. Então, óbvio que a gente absorveu e cresceu muito com isso. Ganhamos experiência. Ganhamos muita casca, mas foi um período ali que demandou muita energia, principalmente minha, pra gente conseguir, pelo menos, sair bem com todos os clientes. Inclusive, são clientes que indicam a gente até hoje. E o que a gente tá passando agora também é um fornecedor que tá muito atrasado com algumas entregas de alguns clientes, e isso tá tirando E era um a gente fornecedor que a gente não tinha tido problema nenhum. Nunca. Então são anos muitos anos, de bom acho que relacionamento. 6 anos de relacionamento. Sim. Enfim, vamos resolver, vai dar tudo certo, mas isso acaba afetando bastante o nosso emocional. Óbvio que a gente não quer passar por problema, e óbvio que quanto menos a gente tiver, melhor, mas a gente tem que olhar sempre o problema por um lado também da gente aprender com ele, criar casca. E uma coisa que o Ralph sempre me fala. E é uma oportunidade. Problema é oportunidade. A gente tem que estar preparado que não foi a primeira e não vai ser a última vez ao longo da nossa vida profissional. Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente depende de muitas pessoas, né, pra executar as nossas coisas. E acontece, sabe? Então é a gente ficar alerta, a gente aprender a enxergar sinais, né? Sempre sinais. tentar aprender de forma positiva com isso pra evitar que isso aconteça ao máximo. Mas a gente não tem como prever 100% das coisas. Uma coisa legal, né, já que a gente tá falando de DR de projeto, a gente aprendeu a dividir as coisas. E por mais que a gente tenha tido esses problemas e tal, a gente nunca trouxe eles pra dentro do nosso relacionamento. A gente sempre conseguiu dividir, assim. Então, é parceria aqui no trabalho, parceria em casa, independente desses altos e baixos aí que a gente tem na vida, né? E a última pergunta é uma recomendação para casais que trabalham juntos. Olha, eu acho que o principal pra gente foi a gente criar algumas regras pra justamente a gente manter a relação como casal acesa, assim. Não falar de trabalho A gente tem uma regra que é muito boa. Falar coisas positivas. Não, todo problema é resolvido em horário comercial. Mas coisas boas podem ser Coisas faladas a boas qualquer podem momento. ser faladas, mas mesmo assim a gente ainda evita, né? Ficar falando muito de trabalho fora daqui do escritório. E aí, óbvio que a gente tem muita coisa juntos, né? A gente ainda tem toda a parte essa questão de infoproduto, né? E tal, etc. Então a gente acaba trabalhando fora de horário comercial. Isso é uma característica meio minha e sua, assim. Mas a gente alimenta os nossos momentos em família, a gente dá valor e aproveita muito eles. Como a gente trabalha bastante, né? E a gente gosta disso, não é um problema nenhum. Aproveitar os momentos fora daqui, fazendo coisas que a gente gosta e esquecendo um pouco da vida do trabalho, né? E eu acho que uma coisa muito positiva também de você ter um relacionamento e ter essa sociedade é a confiança. Porque eu acho que a gente, querendo ou não, assim, a confiança no seu marido é muito maior do que em qualquer outro sócio, sabe? Porque vocês sempre estão buscando coisas em comum, né? O objetivo é sempre o mesmo, junto. Principalmente falando da parte financeira, assim. O foco, né, do que vocês vão usar o dinheiro ali, normalmente é sempre em comum. Então eu acho que isso ajuda também muito, assim. Eu acho que uma coisa que também é muito legal nossa é que a gente consegue dividir as tarefas e funções. E do jeito que a gente faz, eu nunca senti necessidade de cobrar por nada e também nunca percebi, pelo menos, que você me cobrou por outro lado de alguma coisa. Esses dias eu ouvi uma palestra, inclusive... Porque a gente tava indo... Desculpa te interromper, mas a gente tava sempre indo pro mesmo lado. Então, enquanto eu tô resolvendo uma coisa, eu sei que você tá resolvendo outra. E a gente, eventualmente, precisa da ajuda de um do outro, assim. Mas a gente nunca se sentiu desguarnecido, né? Mas esses dias eu tava vendo uma palestra do Maurício Arruda e ele fez um comentário que me marcou, assim, uma coisa que eu pensei na gente. De que um sócio perfeito não é uma pessoa que seja, tipo, boa igual você. Você tem que achar uma pessoa que te complemente, porque é esse complemento que vai trazer sucesso para uma empresa, né? E eu acho que a gente realmente tem um pouco isso, assim. Eu era focada numa área, você em outra. Você é muito melhor em algumas coisas do que eu e eu muito melhor em outras do que você, e a gente realmente se complementou. E acho que pelo fato da gente ter as coisas bem divididas, cada um consegue ter o seu espaço no trabalho e a gente seguir de forma, assim, sem um ficar
ficar atrapalhando o outro, sabe? Em resumo, regrinhas, né? Pra gente manter aí o bom convívio, principalmente quando a gente tá em casa, né? E sinergia no trabalho. Tem que buscar essa sinergia. E uma coisa que a gente criar faz essa separação. Geralmente a gente fica em sala separada aqui dentro. Ele fica em uma e eu na outra. Pra pelo menos a gente ter um momento de, tipo, de ficar um pouco longe do outro. Essa foi a primeira DR de projeto. Espero que vocês tenham gostado. Sugiram temas aqui embaixo nos comentários pra gente trazer mais conteúdo pra vocês. Vão ter muitas outras coisas pra gente falar aí ao longo dos próximos episódios. A gente vai se vendo. Até!